Salve, salve pessoal, daqui é o vosso boy Vitor Mwanange, o Legisprudente na área. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Legisprudência. No dia de hoje, vamos abordar mais um dos temas do mundo jurídico e o tema de hoje será a suma divisio do direito, direito público versus direito privado. Eu sei que você gostou dessa sugestão. O miserável é um gênio! Então aproveita, deixa o teu like neste vídeo. Dá like! É sério, dá like, por favor. Aproveita também subscrever no canal, dá uma força por favor. E também ativa o sininho das notificações para estar por dentro de tudo que nós vamos abordar neste canal. É só conteúdo maneiro que tem a ver com o direito. Por isso, sem mais demora, puxa a vinheta! Estamos de volta para abordarmos sobre o tema a suma divisio do direito, direito público versus direito privado. Para que este vídeo esteja mais organizado e mais perceptível, vamos dividir a nossa abordagem em 5 tópicos. O primeiro tópico é a introdução dos aspectos históricos. O segundo tópico, vamos falar sobre as noções básicas de direito público e privado. No terceiro tópico, vamos falar sobre os critérios de distinção de direito público e privado. No quarto tópico, vamos falar dos ramos do direito público e dos ramos do direito privado. E no último, mas não menos importante, vamos falar sobre a nova visão da divisão do direito contemporâneo. Então, sem mais delongas, vamos então passar para o primeiro tópico. Bem, estudar as raízes históricas de uma determinada realidade é um passo essencial para compreender essa realidade de forma plena, conforme Marco Túlio Cícero ensinou que a história é a luz da verdade e a mestra da vida. Nós sabemos que a suma divisio do direito ela tem as suas raízes no direito romano, muito influenciada por aquilo que chamamos corpo do ius civil. Mas a suma divisio do direito em direito público e direito privado ganha maior realce com a obra do jurista romano chamado Ulpiano na sua obra Digesto. Nesta obra Digesto surgem pela primeira vez a expressão direito público e direito privado como os dois ramos em que se divide o direito. E nesta obra, Ulpiano clarifica que o direito público teria a ver com os assuntos de Roma, com a polis e a civitas. E o direito privado seria dedicado às situações particulares dos cidadãos romanos. O jurista Tércio Sampaio Ferreira, ele colaborou interpretando a obra Digesto de Ulpiano, dizendo que quando ele elaborou os conceitos de direito público e direito privado, ele tinha claramente em mente a distinção entre um direito que atua numa esfera pública e um direito que atua numa esfera privada. Na esfera do direito privado, os cidadãos atuariam segundo a sua vontade, segundo o seu próprio interesse, fazendo tudo aquilo que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe, então, era permitido. Já na esfera do direito público, os entes públicos só podem fazer as coisas com base naquilo que está descrito na lei. E o interesse prosseguido não seria um interesse particular, mas seria um interesse inerente à coletividade. Afinal de contas, o que é o direito público e o que é, na verdade, o direito privado? Será que o direito público é aquele que se aplica aos funcionários públicos e o direito privado é aquele que se aplica aos funcionários privados? Errou! Bem me parecia que não. Sim. Bem, na verdade, eu como jurista não gosto muito de definir o direito público e o direito privado. Por quê? Toda definição inerente ao direito público e ao direito privado, ela tem como principal escopo
a sua diferenciação ou a diferenciação dessas duas realidades. Portanto, a sua definição pode subtrair-se na enunciação dos critérios que diferenciam esses dois ramos do direito. Por isso, vamos passar para o segundo tópico, que são os critérios de diferenciação entre o direito público e o direito privado. Bem, a doutrina nos apresenta 3 critérios para nos ajudar na diferenciação entre direito público e o direito privado. O primeiro critério é o critério do interesse. O segundo critério é o critério da posição dos sujeitos na relação jurídica. E o último critério é o critério da qualidade dos sujeitos. Segundo o critério do interesse, se o interesse que o direito quer tutelar está numa esfera privada, numa esfera particular, então aquele critério, aquele direito, melhor dizer, é direito privado. Agora, já se aquele direito vai tutelar um interesse que está na esfera pública, então significa que aquele direito é público. E mais atrás já fizemos a diferenciação do que é a esfera privada e do que é a esfera pública. Então, resumindo, de acordo com esse critério, se a norma visa defender o interesse privado, então o direito é privado. E se a norma visa defender um interesse público, então o direito é público. O critério do interesse tem sofrido várias críticas, mas a crítica mais contundente é que colocar o ponto de diferenciação entre direito público e direito privado no interesse que a norma visa proteger é de facto errôneo e até muito impreciso. Porque, por exemplo, existem normas do direito público que o seu conteúdo visa defender interesses privados, como, por exemplo, a nível do direito constitucional, defende-se os direitos, liberdades e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais são praticamente um interesse privado, que dizem respeito ao indivíduo, mas que a sua consagração faz parte do direito público. É impossível. O segundo critério é o critério da posição dos sujeitos na relação jurídica. De acordo com este critério, será considerado direito privado sempre que os sujeitos da relação jurídica se encontrem numa relação de coordenação, ou seja, numa relação de igualdade, ninguém exercendo uma autoridade sobre o outro. Ah, agora eu entendi! Será direito público sempre que os sujeitos de uma relação jurídica encontram-se em posição de imposição e subordinação ou em posição de infraordenação e supraordenação. Eu não entendi esse final. Ou seja, um dos sujeitos exerce uma autoridade sobre o outro. No caso, estamos a falar de uma relação jurídica entre entes públicos ou de uma relação jurídica entre particulares e entes públicos, estando os entes públicos vestidos da sua autoridade pública, que em direito chama-se ius imperi, que é o seu direito de imperar. Bem, a principal crítica que faz-se a este critério, que é o critério da posição dos sujeitos na relação jurídica, é que a nível, por exemplo, do direito privado, também existem relação de imposição e subordinação, ou de infraordenação e supraordenação, como, por exemplo, o contrato de adesão. O contrato de adesão, dos contratantes impõe a sua vontade ao outro. E também temos, por exemplo, a relação de filiação e paternidade, que é uma relação do direito privado, mas que está na ordem de supraordenação e infraordenação. E outra crítica que se faz é que este critério desconsidera a possibilidade dos entes públicos atuarem numa posição despida da sua autoridade pública ou despida do seu ius imperi. E o último critério é o critério da qualidade dos sujeitos. Segundo este critério, estamos diante do direito privado sempre que nos depararmos com uma relação jurídica entre os entes públicos ou entre os entes públicos e os particulares,
estando os entes públicos despidos do seu ius imperi, ou despidos do seu poder de imperar. E estamos diante do direito público quando a norma regula uma relação jurídica envolvendo entes públicos ou entes públicos e particulares, estando os entes públicos revestidos da sua autoridade pública ou o chamado ius imperi. Em resumo, todos os critérios aqui apresentados fornecem uma espécie de solução para a diferenciação do direito público e do direito privado. Todavia, o critério mais aceite e mais pontual é o último critério, que é o critério da qualidade dos sujeitos, por nos apresentar uma distinção que praticamente não apresenta lacunas e, portanto, é o critério mais curial. Bem, falando sobre os ramos do direito público e do direito privado, vamos em primeira instância falar dos ramos do direito público, feita já a distinção entre direito público e direito privado. O direito público ele está dividido em duas partes. Temos o direito público externo e temos o direito público interno. Dentro do direito público externo, temos ramos do direito como o direito internacional público e o direito internacional privado. Apesar do nome direito internacional privado, na verdade o direito internacional privado é um direito público. Depois temos o direito público interno. Dentro do direito público interno, temos o direito constitucional, temos o direito administrativo, perdão, temos todas as cadeiras de direito processual, temos o direito penal, o direito financeiro, o direito tributário, basicamente todo e qualquer ramo de direito que envolve os entes públicos como um dos sujeitos. E esses entes públicos vão atuar vestidos da autoridade pública, vestidos de ius imperi. Por isso é que esses ramos são ramos do direito público. Depois temos o direito privado. Os ramos do direito privado. O direito privado ele divide-se também em duas partes. Nós temos o direito privado comum e temos o direito privado especial. O direito privado comum na verdade, ele é o direito civil, o ius civil, que é o ramo do direito mais inerente às questões particulares, à esfera particular dos indivíduos, onde predominam alguns princípios, como o princípio da autonomia de vontade. O direito civil ele tem as suas repartições. Temos o direito das obrigações, temos os direitos reais, temos o direito das sucessões. Já no direito privado especial, nós temos aqui o direito de família, que saiu do direito privado comum, agora faz parte do direito privado especial, no ordenamento jurídico angolano. Direito de família, temos o direito comercial e também temos o direito do trabalho. São os ramos do direito privado especial, e são privados de acordo à teoria, o critério da qualidade dos sujeitos, porque envolvem os particulares, e se envolverem um ente público, este ente público estará com certeza despido do seu ius imperi. A suma divisio do direito, idealizada conforme ela foi, na atualidade ela tem se mostrado um tanto quanto extemporânea. Por quê? O domínio público e o domínio privado, a esfera pública e a esfera privada, à medida que o tempo foi passando, foram interagindo cada vez mais. E até há juristas que entendem que o direito é um todo, não é possível fazer uma divisão do direito. Países como a França, que utilizam a suma divisio do ponto de vista orgânico, tem um impacto a divisão do direito público e do direito privado. Já em países como, por exemplo, a Inglaterra, como, por exemplo, o Brasil, a suma divisio só serve para fins dialéticos e didáticos. Não se vê na prática esta mesma divisão. Agora, há uma nova corrente que tem envergado mais pelo caminho da simbiose entre o direito público e o direito privado. E esta simbiose entre o direito público e o direito privado tem se verificado bastante nos dias de hoje.
é difícil nós conseguirmos determinar o que é interesse público, o que é interesse privado de forma concreta. Quando é que nós estamos diante de direito público e direito privado? Porque as relações estão cada vez mais estreitas. Por isso, muitos juristas já usam um novo termo para aquilo que seria a terceira divisão do direito. Nesse caso, teríamos uma visão tripartida do direito, uma suma divisa tripartida entre direito público, direito privado e os chamados direitos meta-individuais. É o quê? Os direitos meta-individuais são aqueles que têm característica individual, só que a sua característica individual tem também uma percentagem de impacto para a coletividade. Defende, ou seja, é relativo a um aspecto individual, mas que também tende à coletividade. Como nós demos exemplo aqui dos direitos fundamentais. Para este conjunto de juristas, os direitos fundamentais fazem parte dos direitos meta-individuais. Pois, apesar de serem individuais, eles têm abrangência na coletividade, o que faz com que a divisão entre direito público e direito privado não satisfaça contemporaneamente todas as nuances que circundam este mesmo assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam, deixa o seu like, subscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para estar por dentro de tudo que nós vamos abordar daqui para frente. Então, estamos juntos e é nóis!